Beleza? Vamos lá fazer aquela nossa revisão geral, resumão, a consolidação do tema modelo relacional ou bancos de dados relacionais, né? Como os editais costumam chamar. Vamos lá, objetivamente, passar aí por todos os tópicos principais para que você consiga ter aquele resumão, aquela visão geral, fazer aquela super revisão do conteúdo. Começando aí, pessoal, pelos conceitos, né, fundamentais do modelo relacional, para a gente entender de maneira geral como é que está estruturado, o que é baseado o modelo relacional. Então, o modelo relacional, ele nada mais é definido do que como um conjunto de relações ou tabelas, ou seja, a estrutura de representação base do modelo são as nossas queridas tabelas. E essas tabelas vão representar tanto os dados quanto os relacionamentos entre esses dados. Então se liga nessa característica, porque não somente os dados vão estar nas tabelas, você também vai ter a representação dos relacionamentos aí através das chaves estrangeiras, como a gente vai ver, tá? A relação matemática é o bloco de montagem básica, a gente fala isso, a relação, né, é o termo formal, relação é o termo formal, e informalmente a gente chama de tabela, né? Informalmente a gente chama de tabela. Os dois termos são usados bem nas questões, então não tem tanto problema em relação a isso. E a base teórica é com base na teoria do conjunto e na lógica de predicados. Bacana? Então, esses são os conceitos fundamentais do modelo relacional. Um princípio basilar, fundamental do modelo relacional é o chamado princípio da informação. O que é o princípio da informação? Que todos os dados, todo o conteúdo do banco de dados relacional, ele é representado em formato de tabela. Ele é representado em colunas e linhas de tabela. Mesmo que por trás dos panos, mesmo que lá no armazenamento físico sejam usadas estruturas diferentes. Sejam usadas sequências, índices, etc. Não, mas para o usuário do banco de dados, eles são representados em formato de tabelas. Então esse é o princípio da informação. Esse é o princípio da informação. Bacana? E aí, nós temos os chamados aspectos de descrição do banco de dados. São 3 aspectos fundamentais do modelo relacional. O aspecto estrutural, que tem a ver, né, com o princípio de informação, ou seja, os dados são percebidos como tabelas. O aspecto de integridade, porque essas tabelas têm que cumprir algumas regras, que são chamadas restrições de integridade. E tem o aspecto manipulador, que existem operadores disponíveis para que o usuário consiga manipular essa tabela, derivando, fazendo consultas de dados. Bacana? Então esses são aspectos gerais do modelo relacional. A gente vai explodir eles em instantes. Segura. Bacana. E aí, pessoal, nós temos o seguinte. Isso aqui é importante. Por quê? Nós temos um conjunto aí de 12, que na verdade são 13 regras definidas aí pelo CODE, para definir o que é um banco relacional ou não. Ou seja, para um banco ser considerado relacional, ele tem que respeitar essas 13 regras, essas 12/13 regras, tá? Não necessariamente você precisa decorar essas regras. Às vezes as questões vão cobrar de maneira indireta, citando, mas sem dizer que é a regra X ou que é a regra Y. Então, tenha uma noção dessas regras. Vamos lá olhar essas regras aqui de maneira objetiva. A regra fundamental ou base é o seguinte: para o banco ser relacional, ele só tem que ter capacidade relacional, ele não pode ser expandido. Como assim? Eu posso ter os bancos objeto relacionais. O que é o banco objeto relacional? É aquele que tem característica relacional, mas também de objeto. Para ser só relacional, não pode ter característica de objeto. Tem que ser só relacional. Então essa é a regra base. A regra da informação, o princípio da informação, a gente acabou de ver. Que é todos os dados têm que ser percebidos como tabelas. A regra de acesso garantido, todos os valores de uma tabela podem ser acessados através aí do nome dessa tabela e da combinação de valores através das colunas, através dos atributos. Tratamento sistemático de valores nulos, né? Um atributo às vezes pode permitir não ser preenchido, o valor não seja preenchido, o valor nulo. E o SGBD tem que tratar esses valores. Catálogo online baseado no modelo relacional, ou seja, além de ter os dados, o modelo relacional vai ter também os metadados, os dados descritivos, dados descritores daqueles dados. Como é que são estruturados aqueles dados, quais os tipos de dados, quais as restrições. Sublinguagem ampla de dados. O banco relacional tem que suportar uma linguagem declarativa
capaz de definir os dados, de consultar esses dados, de manipulá-los. A atualização das visões, aquelas visões, as views, ou seja, tabelas virtuais derivadas, que forem atualizáveis, devem ser atualizadas, né? Para que os dados não sejam inconsistentes ou visualizados incorretos. Inserção, atualização e exclusão de alto nível. Eu tenho que ter uma configuração capaz de me permitir inserir, atualizar e excluir os dados. Independência física e independência lógica. A independência física é eu posso ter alteração do meu esquema de armazenamento dos dados sem ter que modificar o meu modelo lógico como um todo e sem ter que modificar os programas que acessam esses dados. E a independência lógica é eu posso modificar o meu modelo, incluindo campos, removendo campos, etc., mexendo em relacionamentos, sem ter que necessariamente mexer nos programas que acessam esses dados. Independência de integridade é o seguinte, olha, as restrições de integridade, elas são definidas no banco de dados e não lá no programa de aplicação, pelo menos as restrições de integridade relativas ao modelo. Tá? Então são separadas dos programas de aplicação, sendo inclusive armazenadas no catálogo de dados também. Independência de distribuição é o seguinte, o banco de dados pode estar armazenado em vários locais, não é necessário que ele esteja armazenado em um único local. E aí, o usuário não precisa saber disso. Independente de quantos locais ou de onde esteja armazenado o banco de dados, para o usuário é como se fosse um lugar só. Para o usuário é independente disso daí. E a não transposição das regras, que é o quê? Mesmo que exista alguma linguagem de alto privilégio, alguma linguagem ali que a gente chama de linguagem de baixo nível, seja mais próxima da máquina, que o DBA tem acesso, por exemplo, ele não deve ser capaz de transpor as regras. Não deve ter nenhum privilégio ali para transpor essas regras. Então essas regras são importantes porque, mesmo que elas não sejam coladas tão diretamente nas questões, você tem uma noção, você consegue interpretar as características do modelo relacional e acertar questões mesmo de outros tópicos do conteúdo. Bacana? Aí a gente fala da estrutura fundamental dos bancos de dados, que são as tabelas, pessoal. As tabelas, as relações, como a gente falou, representam dados e relacionamentos. Então tá aqui uma tabelinha, imagina uma tabelinha aí, né, no Excel, no Word, etc. Onde você quiser desenhar a tabelinha. E aí quais são os componentes principais dessa tabela? Nós temos ali as colunas, atributos ou campos, esses aqui são sinônimos. Código do cliente, nome do cliente, CPF, endereço, são colunas, atributos ou campos. E nós temos as linhas, também chamadas de tuplas ou registros, que vão trazer os dados em si, né? Então tem uma linha aqui para o João, uma linha para a Maria. Bacana? A coluna serve para quê? Para eu interpretar o que está colocado ali. Então quando eu tenho a coluna nome do cliente, eu sei que naquela coluna ali vão vir valores de nomes de cliente. Eu consigo interpretar que tipo de dado é aquele ali, o que é aquele dado, né? O que é que aquele dado representa. E aí nós temos dois conceitos, o de domínio e o de grau. O de grau é basicamente um conceito meio que relevante, digamos assim, mas ele é bem simples. É basicamente o número de colunas da tabela. Então nessa tabela aqui eu tenho um grau 4. Não é um conceito tão cobrado, mas vale saber porque é bem simples. Agora, o conceito de domínio, ele representa o quê? Ele representa o tipo de dado que vai descrever quais valores podem aparecer naquela coluna. Então, imagina que é o código do cliente, ele tem um domínio de números inteiros, por exemplo, de até tantas posições, né? Tem um domínio de números inteiros, ou aqui a cadeia de caracteres de até tantos caracteres. Eu posso definir isso aqui. Então, quando eu defino isso daqui, eu estou definindo meu domínio de dados, ou seja, são os valores aceitáveis naquela coluna, os valores aceitáveis naquele atributo. Eu não posso vir aqui no código do cliente, se ele foi definido como inteiro, e colocar um texto. Então, isso vai ser definido no domínio. Bacana? E aí, vale a gente citar algumas características importantes das tabelas do modelo relacional. Antes disso, só para citar duas coisinhas, tá, pessoal? Na verdade, uma coisinha que vai derivar em duas. Eu posso representar a tabela aqui, ó, de forma tabular mesmo, como se fosse uma tabela do Word, Excel, etc. Mas eu posso representar ela no meio de um diagrama. Então eu posso vir aqui e dizer, olha, a tabela pessoa, e aí eu coloco os atributos aqui, o atributo chave, que a gente vai entender o que é daqui a pouquinho. Pode vir aqui em cima e os outros atributos aqui. Então, esse aqui é um diagrama. E eu também posso representar esse esquema. Eu coloco aqui pessoa.
E aí coloca os atributos aqui dentro, ó, código, nome. Então são formas de representar uma tabela, beleza? Dito isto, algumas características e informações importantes e relevantes que costumam cair nas questões. Sobre a ordenação de linhas. Pessoal, uma tabela, uma relação é um conjunto de tuplas, um conjunto de linhas. Conjunto é definido matematicamente como aquilo que a ordem não importa. Ou seja, formalmente, a ordem das linhas aqui não importa para a definição de tabela. Então as linhas não possuem nenhuma ordem em particular. Nenhuma ordem em particular. Ou seja, a tabela não é sensível à ordenação de tuplas. As tuplas podem ser ordenadas da maneira que quiser, isso não vai impactar em nada no modelo relacional. Beleza? Diferente é a situação da ordenação de colunas, da ordenação de atributos, ou da chamada ordenação de valores dentro de uma tupla. Então, dentro de uma tupla, eu tenho a ordenação de valores, que nada mais é do que o quê? Do que a ordenação das colunas. Nesse caso, pessoal, a ordem das colunas é importante. A ordem dos valores da tupla é importante. Porque uma tupla é uma lista de valores. E uma lista, ela é ordenada, diferente de um conjunto. Certo? Então, em geral, regra geral, a ordem das colunas importa. A ordem das colunas importa. Tá? Existe uma definição alternativa, que é usada, por exemplo, por um autor renomado, que é o Date, que diz que uma tupla também é um conjunto de colunas. Aí, nessa definição, ele diz que a ordem das colunas não importa. Tá? E agora, o que é que você faz? Existem questões das duas abordagens, mas a regra é dizer que as colunas não importam. Tanto é que quando você vai inserir um dado, você precisa inserir ou na ordem das colunas, ou fazer referência a qual coluna aquele dado está sendo inserido. Se não importasse a ordem, você não precisava fazer essa referência. Tá? Beleza, dito isto, vamos para a terceira característica do modelo relacional. Primeira característica, a ordem das linhas não importa. Segunda característica, a ordem das colunas em regra importa. Terceira característica, nós podemos ter valores nulos. Então, algum valor aqui, por exemplo, pode não ser preenchido. Aí ele vai ter preenchimento com nulo, que é o valor que representa que é algo desconhecido ou que não se aplica àquela tupla. Por exemplo, uma data de promoção do servidor. O servidor pode não ter sido promovido. Aí, naquele servidor não é preenchida essa informação. E esse esquema, ele vai ser interpretado trazendo todo o significado daquela tabela. Beleza? Então essa tabela, relação, é a nossa estrutura base do modelo relacional. E ela é formada por esses componentes. Então se liga, presta atenção em cada uma dessas definições e características relevantes. Beleza? Uma outra estrutura do modelo relacional são as visões. O que é uma visão, pessoal? Uma visão nada mais é do que uma tabela derivada. Uma tabela, só que é uma tabela virtual. Ela não é necessariamente uma tabela de fato. Imagina o seguinte, você tem uma tabela original, uma tabela, né, realmente que está armazenada no banco de dados, que traz informações dos servidores ou dos funcionários. E aí algum grupo de usuários só pode ter acesso a alguns campos dessa tabela. Imagina que o grupo de projetos, servidores do projeto, né, o setor de projetos, vai ter acesso a informações do funcionário, só que ele não pode ter informação, por exemplo, do salário, para ele não é relevante, ou do endereço desse funcionário. Ele pode ter informação da formação do funcionário, das capacitações, etc. Então você cria para isso uma visão, que é para dar acesso àquele grupo específico de usuários. Então essa visão é uma tabela virtual, ela armazena apenas uma... E como é que você cria essa visão? Você tem lá a tabela base, você faz uma consultinha, isso aqui usando SQL, né, que é o código que você utiliza aí para fazer consultas nos bancos relacionais. Então você usa aqui uma consultinha, um códigozinho. E aí você gera aqui uma visualização para aquele grupo somente dos dados que eles vão ter acesso. A visão, a view, ela armazena apenas essa consulta. Ou seja, toda vez que o cara do projetos for acessar essa visão, na verdade vai ser executada essa consulta novamente. E aí vai ser retornado para eles aqueles dados. Certo? Em regra, você não atualiza uma visão, porque ela é uma consulta.
Essa tabelinha aqui que o usuário está vendo, na verdade ela é uma tabela virtual que traz os dados da tabela original e exibe para o cara do projetos. Então você não atualiza essa tabela aqui. A atualização é aqui. E aí não tem muito problema, porque quando o cara for acessar, ele vai consultar e já vai consultar os dados atualizados. Né? Vai consultar os dados atualizados. Sem problema nenhum. Beleza? Então, em regra, é isso. A View ela não copia os dados. A Visão ela não copia os dados. Ela apenas consulta novamente a cada vez. Porém, nós temos alguns SGBDs que permitem a chamada visão materializada. Ou visão armazenada. Que é o quê? Que na verdade ela aqui é uma tabela física auxiliar. Então ele faz a consulta no banco de dados, lá faz a consulta, ele gera a visão e ele armazena essa tabela no banco de dados, como tabela auxiliar. Ele armazena o resultado da consulta, ele faz uma cópia dos dados. Então os dados que estavam aqui, ó, A, B, C, eles vão vir para cá, A, B, C. Uma cópia dos dados. Cópia dos dados. Então na hora que o cara consultar, ele está consultando essa tabela diretamente. Em regra, elas são atualizáveis. Em regra, você pode, como ela é uma tabela de fato, você pode vir aqui e fazer uma atualização desses dados aqui. Óbvio que, dependendo de como você mexer, você pode ficar inconsistente com os dados originais. Qual que é a melhor abordagem? Depende do objetivo de quem está utilizando. O que você tem que saber para essa questão é o que é a visão e o que difere ela da visão materializada. Então, na visão, a tabela é virtual. Não existe uma tabela de fato. Nova tabela de fato. Se armazena apenas a consulta, toda vida que é a consulta daquela visão, a consulta dos dados é feita novamente. Em regra, elas são não atualizáveis. E o que é a visão materializada? Aí sim você cria uma tabela auxiliar física para armazenar a cópia dos dados. Em regra, você pode atualizar elas. Bacana? E uma terceira estrutura relevante dos modelos relacionais são os índices. Os índices, pessoal, são uma estrutura de acesso auxiliar. Imagina um sumário de uma aula, de um livro. Você pode, por exemplo, procurar algum tema dentro de uma aula e você pode ir página por página procurando. Isso vai demorar um certo tempo. Agora, se você for no índice, no sumário, você já pode de repente direto lá pro ponto que você quer. Então o índice ele vai agilizar a recuperação de registros, ele vai agilizar o encontro dos registros, vai aumentar o desempenho das consultas, porque ele oferece caminho de acesso secundário, usando ponteiro aí para localizar os dados mais rapidamente. Óbvio que você não vai criar índice para tudo. O índice é o seguinte, imagina um campo de uma tabela, um atributo de uma tabela, um nome. Então você pode definir um índice para o nome. E aí quando você define o índice para o nome, aquela tabela vai ser ordenada pelo nome, e aí quando você for buscar algum nome, ele vai, por exemplo, fazer uma busca dividindo aquela tabela de duas em duas até encontrar onde é que está mais perto daquele nome. Rapidamente falando, tá? Então você usa ponteiro já para ir direto para mais próximo do item. Bacana? Então são três estruturas fundamentais aqui do nosso modelo relacional. Bacana? E aí a gente entra detalhando um pouquinho mais sobre as chaves, que são elementos importantíssimos nas nossas tabelas. Cada linha de uma tabela, né, nós não podemos ter numa tabela do modelo relacional duas linhas com o mesmo valor para tudo. Eu não posso ter duas linhas repetidas no modelo relacional. Para evitar que isso aconteça, nós temos as chamadas chaves, que vão ser campos justamente que vão permitir identificar de forma exclusiva uma tupla. Diferenciar uma tupla da outra. Então é uma chave, uma super chave nesse caso, ela é um conjunto de um ou mais atributos que permitem distinguir tuplas, que permitem diferenciar as tuplas. Através do valor da superchave, eu consigo separar uma tupla da outra. Eu consigo dizer, olha, essa tupla é de João, essa tupla é de Maria, e eles são registros diferentes, são linhas diferentes, porque tem algum valor que difere para eles. Imagina, por exemplo, um CPF, uma matrícula. Beleza? Só que uma superchave ela é um conceito amplo. Como assim um conceito amplo, professor? Ela pode ser qualquer conjunto de atributos, mesmo que tenha atributos em excesso. Como assim em excesso? Imagine uma tabela que eu tenho um ID, um CPF, um nome e um salário. Se eu pegar todos os campos juntos, ID, CPF, nome e salário,
Isso aí vai ser uma superchave. Por que vai ser uma superchave? Porque ninguém vai ter os 4 valores iguais nessa tabela. Ninguém vai ter os 4 valores iguais. Então isso é uma superchave. Só que percebe que só através do CPF eu consigo identificar também o funcionário? Só através do CPF eu não preciso de mais atributos? Então significa que uma superchave ela pode englobar atributos em excesso. Agora, se eu removo esses atributos em excesso e fico só com aqueles atributos que eu não posso remover mais ninguém, aí eu passo para o conceito de chave. Que é basicamente o que? É uma superchave, ou seja, preserva essa característica de identificação exclusiva, porém agora eu não posso mais remover atributos. Então aqui nesse caso, quem que é chave? O CPF é uma chave, o ID é uma chave. E aí perceba que eu posso ter mais de uma chave na mesma tabela. Nesse caso, cada uma delas é chamada de chave candidata. Cada uma delas é chamada de chave candidata. Ok, posso ter várias chaves candidatas. O projetista de banco de dados vai escolher alguma delas como meio principal de identificação dos registros. Então ele escolhe a chamada chave primária. Ele pode escolher, por exemplo, o ID como chave primária ou o CPF como chave primária. A escolha vai variar conforme alguns fatores. Inclusive, vale destacar que é o seguinte, olha, ID e CPF são chaves que têm classificações diferentes. Uma é uma chave artificial, a outra é a chave natural. O que é isso, professor? Olha, o CPF é uma chave chamada natural. Por quê? Porque ela tem significado no mundo real. Você sabe no mundo real o que é um CPF para uma pessoa. Ele tem significado naquele mundo. Então, a chave natural. Agora, o ID é uma chave dita artificial. Ou no termo aqui, surrogate key. Que é o quê? Ela foi criada naquele banco de dados para aquela finalidade de identificação específica. Uma pessoa na vida real, ela não tem ID. Uma pessoa na vida real, ela tem um CPF. Então, diferenciando o conceito de natural para artificial. Mas qualquer uma das duas, aí dependendo do objetivo, pode ser escolhido como primária. Beleza? Então, se liga, porque todos esses conceitos aqui, ó, de chaves, todos esses conceitos aqui, embora eles vão sendo derivados um do outro, etc., mas todos eles preservam a característica de identificação exclusiva. O que eu quero dizer é que as questões, pessoal, às vezes não vão citar superchave, não vão citar chave, vão citar diretamente chave primária. Vai dizer o seguinte, olha, a chave primária é um atributo ou conjunto de atributos que serve para distinguir uma tupla. Perfeito, é isso mesmo. Perfeito, é isso mesmo. Por quê? Porque a chave primária, além dela ter sido uma escolha dentre as candidatas, ela é também uma superchave. Todas elas preservam essa característica de identificação. Então, se disser que a superchave identifica tuplas, beleza. A chave identifica tuplas, beleza. A chave primária identifica tupla, beleza. A chave candidata identifica tupla, beleza. Certo? Bacana? A única chave que não identifica tupla é a chave estrangeira, que ela tem outra finalidade. Qual que é a finalidade dela? Associar registros. Associar linhas. Então a chave estrangeira, diferente dessas aqui, que vai identificar um registro, ela vai associar. Então imagine que você tem aqui o funcionário e aí você tem o departamento lá. Aí no departamento você tem o ID do departamento, você tem o nome do departamento. E você tem, por exemplo, o chefe do departamento, a matrícula do chefe. Esse campo aqui de matrícula do chefe, ele vai fazer referência lá ao ID do chefe. Então ele é um campo que diz o seguinte, ó, esse departamento está associado ao servidor tal, ao funcionário tal. Então ele está associando registros. Então a chave estrangeira é um campo ou conjunto de campos que associa registros, fazendo referência a quem? A alguma chave primária ou candidata de outra tabela. Perfeito? Bacana? Show de bola? Então esses são os conceitos fundamentais aí de chaves de uma tabela. Beleza? E esses relacionamentos aí realizados pela chave estrangeira, eles podem ser de 3 tipos. Eu posso associar tabelas de forma 1 para 1, de forma 1 para muitos ou de forma muitos para muitos. Como assim? Na forma 1 para 1 cada registro de uma tabela se associa com o único da outra. Único da outra. Relacionamento casamento, por exemplo. Uma pessoa só se casa com outra pessoa. Com uma pessoa. Ou está casado só com uma pessoa. Relacionamento 1 para muitos. 1 para muitos. Cada registro de um lado
pode se relacionar com vários do outro. Mas um do outro só pode estar relacionado com um do primeiro. E no muitos para muitos, eu posso ter relacionamentos entre diversos, né? Cada registro de um lado pode estar relacionado com vários do outro, cada registro do outro também pode estar relacionado com vários do primeiro. E aí uma coisa interessante é como que eu implemento isso em modelo relacional. O 1 para 1 eu tenho 3 formas. Ou eu pego as duas tabelas originais e mesclo numa só, aí eu tenho uma tabela mesclada. Ou eu pego a chave, uma das tabelas, né, e coloco uma chave estrangeira nela, para fazer referência a outra. Ou eu pego e crio uma nova tabela, crio uma tabela de ligação para referenciar as originais, crio uma terceira tabela ali no meio. Que é a mesma técnica utilizada lá no muitos para muitos. Só que no muitos para muitos, obrigatoriamente eu tenho que ter a tabela de ligação. Eu não tenho as outras opções. Já no 1 para N, basicamente eu vou colocar a chave estrangeira do lado muitos. Basicamente é isso que eu vou fazer. Beleza? Show de bola? Então esses são os tipos de relacionamentos. Ok? Aí nós falamos aqui de restrições de integridade, tá? Vamos falar de restrições de integridade. Resumir as restrições de integridade. As restrições de integridade são as regras que vão definir o que é que pode ou o que é que não pode naquele banco de dados. E eu tenho 3 tipos de restrições. As inerentes ao modelo, que são as implícitas. Ou seja, no próprio modelo não precisa ninguém definir. Não precisa ninguém definir. Já tem que ser respeitadas. Como exemplo, todo valor de atributo numa tabela tem que ser atômico, não pode ser subdividido. Restrição baseada em esquemas são aquelas que eu declaro explicitamente no meu esquema. Eu declaro explicitamente na linguagem de definição de dados, quando eu for criar a estrutura. Aí pode ser de vários tipos. A de domínio, que eu vou dizer qual que é o tipo de dados aceito naquela coluna. A de nulidade é se permite ou não valores nulos naquela coluna. Se permite ou não valores vazios. A de unicidade é se permite ou não valores repetidos. Se eu posso ou não ter aquele valor repetido. A de chave é que toda tabela tem que ter uma chave primária ou chaves candidatas. Toda tabela tem que ter alguma chave. E essa chave tem que ser não nula e tem que ser única. Não pode repetir os valores. A restrição de integridade de entidade nos diz que a chave não pode ser nula. A chave da tabela não pode ser nula. E a restrição de integridade referencial nos diz o seguinte, olha, a chave estrangeira tem que referenciar um valor válido de chave primária ou de chave candidata da tabela referenciada. Eu não posso ter um valor de chave estrangeira que não existe na tabela referenciada. Eu posso até ter uma chave estrangeira com valor nulo, mas ela não pode não existir. Se ela existe, ela tem que referenciar um valor válido. E a restrição baseada em aplicação, que ao invés de ser definida no banco de dados, ela é definida lá no programa de aplicação, lá no aplicativo que acessa isso. Que também são chamadas de restrições semânticas ou regras de negócio. Bacana? Beleza? Show de bola? Então a gente viu aqui os principais conceitos da estrutura dos bancos de dados e aqui agora das restrições. Outro negócio legal, importante, né? Que pode cair vez por outra aí, são as operações que são realizadas na tabela. Lembra lá do aspecto manipulador do modelo relacional? Então a gente falou do aspecto estrutural, tabelas, chaves, relacionamentos, etc. Vou falar aqui do aspecto, falando do aspecto de integridade, e estamos falando aqui agora do aspecto de operações, do aspecto manipulador. E aí o mais fundamental, embora nós tenhamos algumas questões que possam avançar e te dar a operação para você resolver, o mais comum são questões que diretamente te perguntam para que serve alguma operação da álgebra relacional. E está esquematizado aqui todas elas, as principais delas, né? Então temos lá, ó, primeiro, algumas operações são ditas primitivas, outras são ditas derivadas. O que é que significa? Que as primitivas não existe outra opção para implementar elas. São as operações básicas. As derivadas, elas podem ser utilizadas, mas eu poderia também chegar ao mesmo resultado delas usando combinações das primitivas. Basicamente é isso, tá? Uma operação unária é aquela operação que utiliza só uma relação como entrada, só uma tabela como entrada. A binária é aquela que utiliza duas tabelas como entrada. Então ela opera combinando duas tabelas, beleza? Dito isto, vamos lá. A seleção, ela filtra tuplas, ela filtra linhas com base em um predicado, com base em uma condição. Olha, eu quero somente os servidores que têm um salário mais do que 30 mil. Aí você vai fazer uma operação de seleção.
A projeção, ela filtra atributos. Ela filtra colunas. Então, olha, da tabela servidor, eu não quero o salário. Então, só me traz o CPF, o nome e o cargo. Não me traz o salário. Então, eu selecionei quais atributos eu quero. A renomeação, eu vou alterar o nome da tabela ao atributo para facilitar a manipulação. De repente, algum nome está muito grande, ou etc., ou não tem muito significado naquela consulta, eu posso renomeá-lo para ficar mais fácil utilizar dentro da consulta. O produto cartesiano, ele vai combinar todos os pares de linhas das duas relações, independente de ter correspondência. Como assim? Se eu tenho aqui uma tabela com 2 linhas, outra tabela aqui ó, com 3 linhas, como é que eu faço produto cartesiano? Essa linha vai se relacionar com essas 3, e essa linha vai ser associada a essas 3. É um cruzamento completo, produto cartesiano, que é diferente lá da junção. Lá na junção, eu vou fazer combinação de pares de linhas, só que eu vou dizer alguma condição. Olha, combina esses pares de linhas, mas traz o cara relacionado com o outro. Como assim? Olha, me traz o departamento relacionado com o funcionário, mas já me traz associado. Então, se aquele funcionário for chefe do departamento, você traz ele na mesma linha. Então, você vai trazer só o registro associado com base em alguma correspondência, com base em alguma condição que você vai definir ali, tá? Nós temos algumas operações tradicionais de conjuntos, que é a união, a diferença e a interseção. A união você vai pegar todo mundo que está na primeira, todo mundo que está na segunda ou que está em ambas ao mesmo tempo. Né? A gente faria isso aqui no diagrama de Venn, que é todo mundo. A união é todo mundo. A diferença é todo mundo que está na primeira e não está na segunda. Ou seja, só a galera que está na primeira não pega a interseção e não pega o que está na segunda. E a interseção é só quem está nas duas ao mesmo tempo. Só quem está aqui na meiuca, ó. Só quem está nas duas ao mesmo tempo. A operação de divisão, ela vai pegar uma tupla de uma tabela que tem relação com todas da outra. Então ela vai pegar aqui ó, uma linha. Imagina que tem aqui uma tabela com 2 linhas. Ela vai pegar esse cara, ele se relaciona com essa e com essa. Ele tem associação com essa e com essa? Tem. Então ele é retornado. Ele tem que ter associação com todas da segunda. Todas da segunda. Então ele é retornado. E a operação de atribuição, basicamente é uma operação de manipulação também, que você armazena o resultado da operação em alguma relação temporária. Bacana? Então essas são, em modo geral, em modo resumido, as operações de álgebra relacional. Bacana? E aí a gente chega, talvez, num tema o mais cobrado desse modelo relacional, que é a normalização e as formas normais. Que representam, né? A normalização é um processo para quê? Para eu eliminar a redundância, ou minimizar as redundâncias e anomalias. Imagina que você tem tabela, e se você tivesse um tabelão só no banco de dados, você ia ter vários dados duplicados, vários dados redundantes, armazenados em repetição. Para evitar isso, ou para reduzir isso, a gente utiliza o processo de normalização. A gente vai separar e desagregar tabelas, de modo que a gente resolva as dependências entre esses dados e que esses dados tenham o mínimo de repetição possível. E para esse processo a gente trabalha com as formas normais, que vão de 1 a 5, com a de Boyce-Codd ali como uma variação da terceira. E aí, primeiro passo é saber qual que é o conceito-chave ou o que define uma tabela que está em alguma forma normal. Antes disso, vale destacar o seguinte, essas formas normais são cumulativas. Como assim? Qual que é a forma normal de uma tabela? É a mais alta que ela atende. É a maior que ela atende. Então, para uma tabela estar na quinta forma normal, ela tem que estar nas anteriores. Para uma tabela estar na segunda forma normal, ela tem que estar primeiro na primeira. Primeiro na primeira. Beleza? E aí vamos lá então entender e fixar quais as palavras-chave de cada uma delas. Galera, para uma tabela estar na primeira forma normal, todos os atributos têm que ser atômicos. Eu não posso ter nenhum atributo multivalorado, ou seja, eu não posso ter uma linha de uma tabela que eu tenha mais de um valor para o mesmo atributo. Imagina aí um telefone, e naquele campo telefone eu posso colocar 2, 3, 4 telefones numa mesma linha. Não, isso não pode acontecer. E nem um atributo composto, que está representando mais de uma informação ao mesmo tempo. Imagina um campo, um endereço, e aquele endereço, na verdade, ele está formado por rua, CEP, cidade, país, um monte de coisa ao mesmo tempo ali dentro de um campo só. Isso aqui gera o que a gente chama de tabela aninhada. E aí isso aí não pode, no modelo relacional, não pode pela primeira forma normal. Só posso ter atributo atômico. Agora, cuidado! O que é atômico ou não depende da interpretação e da definição pelo projetista. Não é de cara que você vai dizer que endereço é sempre composto. Não. Para aquele modelo, às vezes, o endereço é considerado uma unidade
única, uma unidade atômica. Tá? Então isso vai avaliar de questão para questão. Para a segunda forma normal, além de estar na primeira, a tabela não pode possuir dependência parcial. O que é dependência parcial? Dependência parcial significa que cada atributo que não é chave da tabela tem que depender da chave, primária ou candidata, inteira. Não pode depender apenas de parte dela. Então imagina que eu tenho uma tabela com os atributos A, B, C, D, e o A e o B são chave composta, é uma mesma chave composta, formada por dois atributos. Eu não posso ter aqui a dependência parcial da forma que eu não posso ter C dependendo apenas de B. Não, C tem que depender de A e B juntos. Então se a chave for composta, os atributos não chave têm que depender de todos os atributos da chave. Não pode depender de apenas um deles. Se a chave for composta, tá? Agora, se a chave for simples, formada por um único atributo, aí eu não tenho como violar a segunda, né? Se a chave, por exemplo, for só o A, aí eu não tenho como violar a segunda porque eu não tenho como ter dependência parcial. Então, se tiver na primeira, vai estar na segunda automaticamente, se tiver uma chave simples. Na terceira forma normal, significa que está na segunda, ou seja, cumpriu todas essas regras aqui, e além disso não possui dependência transitiva. O que é dependência transitiva? É eu possuir dependência entre atributos não chave. Significa o seguinte, pessoal, o que é primeiro, né? O que é uma dependência? Uma dependência funcional. Uma dependência funcional é, dado o valor de um atributo, eu consigo identificar o outro. Então, da seguinte forma, se A determina B, então a partir do valor de A, eu consigo encontrar o valor de B. Se CPF determina nome, a partir do seu CPF eu encontro o seu nome. Isso é uma dependência funcional. Então, na segunda forma normal, eu não posso ter essa dependência de forma parcial. Não posso ter dependência de forma parcial. Se a chave for composta, tem que depender, os não chave tem que depender de todos os atributos daquela chave composta. Agora, dependência transitiva é o A é chave. O A é chave. E aí o C, por exemplo, depende do A, só que ele depende também do B, que é não chave. Então aqui, no final das contas, como o B depende do A, o C depende do A também. Ou seja, a partir do A eu encontro o valor de C, encontro, porque eu posso encontrar o valor de B, e a partir do B eu encontro o de C. Só que isso aqui é dependência transitiva. Dependência transitiva. E aí isso aqui eu não posso ter, senão eu violo a terceira forma normal. Agora, cuidado demais, porque essa dependência tem que ser entre atributos não chave. Se o B for chave, ou se o C for chave, aí eu não tenho a violação da terceira. De novo, se o B for chave, nessa situação aqui, mesmo que eu tenha um A determina B, mesmo que eu tenha um A determina B, um B determina C, logo A determina C, isso aqui só é válido, só viola a terceira, se só o A for chave. Se o B ou o C for chave, eu não violo a terceira. Porque essa dependência transitiva tem que ser entre atributos não chave. Perfeito? Aí nós temos a variação de Boyce-Codd, que nos diz o que? Olha, todo determinante tem que ser chave. Então se eu tenho essa regra aqui, ó, A determina B, B determina C, A determina C, então o A tem que ser chave e o B tem que ser chave. Não necessariamente chave primária, pode ser uma chave candidata. Pode ser uma chave candidata. Então nesse caso aqui, ó, eu tenho que A é uma chave candidata e B é outra chave candidata. Então perceba que, por exemplo, ó, professor, mas aí sempre vai estar na terceira, vai estar na Boyce-Codd? Não, ó, vamos pegar A determina B, B determina C, logo A determina C. Isso aqui está na terceira? Não, porque eu estou na dependência transitiva entre atributos não chave. Agora, se eu digo que C é chave, se eu digo que C é chave, né, o A é chave e o C é chave, uma chave candidata, então eu estou cumprindo a terceira agora, porque aqui não é dependência transitiva entre atributos não chave, mas eu não estou cumprindo a de Boyce-Codd. Por quê? Porque B é determinante e não é chave. Para eu cumprir a de Boyce-Codd, o meu B aqui nesse caso tem que ser chave. O meu B aqui tem que ser chave também. Aí nessa situação eu cumpro a terceira e a de Boyce-Codd. Bacana? A quarta e a quinta, basta fixar aqui o que não possui também. Essa não possui dependência multivalorada, que é a dependência entre conjuntos de atributos diferentes. E a quinta não possui dependência de junção. Ou seja, eu não tenho aqui o problema de reintegração dos dados a partir de decomposição de uma tabela. Eu posso decompor uma tabela grande em tabelas pequenas e ainda assim eu vou conseguir recompor
aquela tabela original, aqui na dependência de junção. Bacana? Show de bola? Então esse aqui é o primeiro passo, é você saber olhar e identificar, porque as questões vão te perguntar, olha, uma tabela está na terceira forma normal, se está na segunda e não possui dependência transitiva. Perfeito, você vai acertar um monte de questão só com esse quadrinho aqui. Aí avançando um pouco, nós temos a análise das dependências. A análise da dependência avançando um pouco, porque a questão pode te dar as dependências para você avaliar se a tabela está na forma normal ou não. A primeira forma normal não é baseada em dependência funcional. Ela é baseada em atomicidade dos atributos. Então você vai olhar para os atributos ou para a informação da questão e vai olhar. Olha, a questão me diz que só tem atributo atômico, então ela está na primeira. Olha, a questão me diz que telefone é multivalorado, então não está na primeira. Olha, a questão me diz que esse atributo pode ser subdividido, então não está na primeira. Beleza? Para olhar para a segunda, nós vamos olhar para as dependências. E aí nós temos que ver se a chave é composta ou não. Então como é que a gente faz isso? Vamos olhar naquilo como eu falei. Ó, se a chave é composta, A, B, C. Se a chave for composta por A e B, uma mesma chave composta por dois atributos. E a dependência de C for com B só, aí eu estou violando a segunda forma normal. Agora, se tanto C depende de A e B, como D depende de A e B, aí nesse caso, eu não estou violando a segunda. Então eu vou olhar para essas dependências que são descritas na questão, né? Ou ilustradas na questão. Ele pode fazer o seguinte, pessoal, aqui tranquilamente. Ó, tranquilamente ele pode fazer o seguinte, ele dizer que A determina B. Ele pode dizer na questão, olha, a questão diz o seguinte, olha, a chave é AC. Vamos fazer o seguinte, a chave é AB. A chave é uma chave composta pelos atributos A e B. E ele diz que A determina C e diz que B determina D. Não deu muito mais informação. Através disso aqui você já consegue identificar. Opa, o C depende apenas do A. O D depende apenas do B. Como o A e o B são a chave, então isso aqui é dependência parcial. Bacana? Na terceira forma normal, nós não podemos ter dependência transitiva, que é o quê? A gente explicou isso aqui. A determina B, B determina C, logo A determina C. Se A for chave, os outros atributos forem não chave, isso aqui viola a terceira forma normal. Então é isso aqui que você vai olhar para encontrar a dependência transitiva. Lembrando que se ou B for chave ou C for chave, não viola a terceira. A forma normal de Boyce-Codd diz que todo determinante é chave. Então, na questão vai te dar uma série de determinantes da seguinte forma. C determina E, F determina G, etc. Todos esses determinantes, o A, o C e o F, tem que ser chave para cumprir a de Boyce-Codd. Bacana? Beleza. Outra coisa que é um pouquinho mais avançada, mas que pode cair, são os axiomas de dependências, que a partir de algumas regras de dependência eu posso derivar outras regras. E aí vale esse quadrinho de resumo aqui. Ó. Reflexibilidade é o seguinte. Se um conjunto de atributos contém outro, então ele determina. Então se a partir do seu CPF e do seu nome, a partir do seu CPF e seu nome, eu posso encontrar só o seu CPF. Eu já tenho os dois, eu posso encontrar só um. A expansibilidade ou aumentativa diz o seguinte, olha, a partir de X eu encontro Y. Então eu posso somar qualquer atributo de ambos os lados. Olha, se a partir do seu CPF eu encontro o seu nome, a partir do seu CPF mais o seu telefone, eu encontro o seu nome e seu telefone. Basicamente eu estou adicionando atributos dos dois lados. A transitividade a gente já viu, né? Se X determina Y, Y determina Z, então X determina Z. Se a partir do seu CPF eu encontro o seu nome e a partir do seu nome eu encontro o seu endereço, então a partir do seu CPF eu encontro o seu endereço. A união ou aditivo nos diz o seguinte, olha, se um atributo determina um segundo atributo e também determina um terceiro, então ele determina os dois juntos. Se a partir do seu CPF eu encontro o seu nome e a partir do seu CPF eu encontro o seu endereço, a partir do seu CPF eu encontro o seu nome e endereço juntos. A decomposição e separação eu vou quebrar. Se a partir do seu CPF eu encontro seu nome e endereço, eu vou encontro seu nome e encontro seu endereço em separado. A pseudotransitividade, se a partir de X eu encontro Y e a partir de YZ eu encontro W, eu posso substituir esse Y aqui pelo X, né? Porque ele é determinado esse Y é determinado pelo X. A acumulação me diz o seguinte, se a partir de X eu encontro Y,
A partir de X com qualquer coisa, eu encontro esse mesmo Y. Se a partir só do seu CPF eu já encontro o seu nome, se eu tiver seu CPF, seu telefone, eu encontro seu nome também. E a unicidade basicamente me diz que duas dependências são iguais se elas ocuparem a mesma formação, tá? Uma regra básica, na verdade duas regras básicas para a gente identificar essa questão dos axiomas, tá, pessoal? Não podemos livremente remover atributos do lado esquerdo. Então, se eu tenho x, y determina z, eu não posso vir aqui dizer que só x determina z. Não posso dizer isso livremente. A não ser que eu derive a partir de algum dos axiomas, eu não posso remover livremente atributos do lado esquerdo. Então, se a questão te diz, olha, x, y determina z. X determina z? Não sei. Só com essa regra eu não consigo dizer. Então, eu não posso remover ninguém do lado esquerdo. Assim como eu não posso adicionar ninguém do lado direito. Como assim? Se x determina y, eu não posso dizer livremente que x determina zy, adicionar um outro aqui do lado direito. Então, não posso remover do lado esquerdo e não posso adicionar do lado direito. A não ser que eu derive a partir de alguns axiomas. Bacana? Show de bola. E para finalizar de maneira bem rápida, temos aqui algumas definições formais das formas normais que podem cair literalmente nas questões, né? Então a primeira forma normal você não tem a definição formal, basicamente domínio dos atributos. A segunda forma normal, uma tabela, um esquema de relação está na segunda forma normal, se cada atributo não principal ou não chave não for parcialmente dependente da chave. A terceira forma normal, o esquema está em R, está na terceira, né? Se toda vez que tiver uma dependência não trivial, se mantiver em R, ou X for uma superchave, ou A for um atributo principal. O que é que ele diz o seguinte? Se eu tiver uma dependência entre atributos, ou esse cara é uma chave, ou esse cara é uma chave. Tá? Se isso aqui ocorrer, dependência entre atributos não chave, eu violo a terceira forma normal. A de Boyce-Codd é, toda dependência que tiver, o primeiro aqui, o determinante, tem que ser chave. A quarta forma normal, eu não posso ter dependência multivalorada, mas ele diz o seguinte, ó, se para cada dependência multivalorada não trivial, o X é uma superchave. Professor, agora foi estranho, porque ele está dizendo que tem uma dependência multivalorada. Ele está dizendo que tem a dependência multivalorada, mas que nesse caso o atributo é chave. Então lembra que se for chave, ele afasta, no fim das contas, a violação da forma normal. E a quinta forma normal diz o seguinte, que eu tenho dependência de junção, se essa dependência de junção for superchave, né, um atributo que gera dependência for superchave, ele afasta a violação da quinta forma normal. Isso aqui é bem raro de cair, tá, pessoal? Então concentre-se aqui, 90% das questões estão aqui, nesses termos, né? Não possui dependência parcial, não possui dependência transitiva, não possui dependência multivalorada, não possui dependência de junção, todo determinante é chave para Boyce-Codd, todos os atributos são atômicos para a primeira. E uma ou outra, principalmente para coisas mais avançadas, pode te dar as dependências e te perguntar se a tabela está ou não naquela forma normal. Bacana? Com isso nós fizemos aí uma super revisão do modelo relacional, os bancos de dados